ouvintes, queridas ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Aqui quem fala é Carlos Renato Cunha, membro da equipe do podcast. Já estava com saudade de todos vocês. E hoje a gente vai ter um episódio muito interessante sobre um novo horizonte na atuação profissional na área do direito tributário, tratando da tecnologia, do uso de tecnologia, de inteligência artificial para o aperfeiçoamento da atuação profissional na advocacia tributária, principalmente no aspecto da jurimetria e na busca de jurisprudência. E para esse bate-papo, nós temos a honra de receber hoje aqui no nosso podcast como convidado o Danilo Limoeiro, que é o CEO da empresa Turivius, que atua exatamente nesse nicho e tem uma vasta experiência na construção dessa solução, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Antes de começar, os recadinhos de sempre: curtam a nossa página no Facebook, no LinkedIn, sigam a gente lá no Instagram, Tributário Pé Ouvido, lá o nosso perfil também no Twitter, @aoouvido. E caso vocês tenham qualquer dúvida, sugestão de episódio, qualquer feedback, isso aquece o nosso coração, mandem um e-mail para contato@tributarioaopedouvido.com.br. Então, vamos lá! Olá, Danilo, tudo bem? Olá, Carlos Renato, tudo bem? Prazer estar falando aqui com vocês, prazer falar com você e um abraço para todos os ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido. O prazer é todo nosso, eu estou aqui honrado em conhecê-lo, tá? Já sou admirador do seu trabalho, do que você criou, você e sua equipe, e hoje vamos apresentar aqui esse tema da jurimetria para os nossos ouvintes. Antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, deixando claro, o Danilo, ele não é tributarista, ele tem uma outra formação e ele tem soluções para a atuação no direito tributário. Então, por favor, Danilo, se apresente para os nossos ouvintes. Perfeito, Carlos. Bom, eu sou o Danilo e eu tenho uma formação que é um pouco diferente mesmo dos ouvintes. Eu comecei a atuar nessa área quando eu estava terminando o meu PhD no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e lá eu pesquisava como que estatística nos ajudava a entender fenômenos sociais. Então foi um doutorado em ciência política com foco em estatística avançada. E me veio alguns cliques aqui de como atuar nessa área pelo seguinte: lá eu fazia programação para tentar usar machine learning, inteligência artificial, para prever o voto de senadores americanos em projetos de lei. Então, o que eu fazia ali era, eu olhava o discurso dos senadores e perguntava e treinava um computador para adivinhar se ele ia votar sim ou não naquela proposta de lei. Na época eu queria voltar para o Brasil, queria empreender, e aí eu me perguntei, será que eu consigo aplicar isso no Brasil e ao invés de senadores eu posso pensar em juízes? E será que a gente consegue então olhar para a quantidade, um acumulado de decisões judiciais e entender para qual lado foi aquela decisão? E aí veio a área de olhar inicialmente para a esfera tributária no Brasil, que é um grande problema não só para os tributaristas, mas para o país inteiro. A gente tem um sistema tributário extremamente inchado, complexo, e isso leva a ter muito contencioso tributário, e a ideia foi fazer uma contribuição para esse setor, usando tecnologias de machine learning e inteligência artificial, para entender numa abordagem bem diferente, bem inovadora, que é usando a jurimetria, como que a gente consegue ver tendências jurisprudenciais nesse setor. Muito bem, isso eu acho impressionante, tá? Eu adoro esse tema de inovação, adoro essa área. E assim, ver a sua ideia de solução, você sentir uma dor do mercado e você trazer assim uma solução pensando em tecnologia na área do direito tributário, eu acho sensacional. Tá de parabéns. Legal, obrigado. Gostaria, vamos para começar esse bate-papo, para apresentar para os nossos ouvintes. Então, óbvio, você, Danilo, é o CEO de uma startup, de uma legal tech, a Turivius, que é especializada na busca de jurisprudência e na jurimetria, na análise de dados jurisprudenciais na esfera tributária, principalmente. Depois a gente vai poder falar um pouquinho dessa ferramenta, mas vamos apresentar para o nosso ouvinte que talvez não esteja contextualizado. Primeiro, o que é jurimetria? Quais são os tipos de jurimetria em geral? Perfeito. Bom, vamos lá. A jurimetria nada mais é do que a aplicação de estatística ao direito. O direito ele é muito acostumado a uma linguagem verbal. O que a jurimetria faz é, vamos então colocar mais uma camada de análise aqui em cima do direito e vamos, por exemplo, pegar várias decisões judiciais e ver se essas decisões foram contrárias ou favoráveis ao contribuinte. E aí, com isso, a gente pode ver, por exemplo, como é que é a tendência do CARF para julgar um determinado tipo de tema, ou se um tema específico ele tem mais decisões
decisões contrárias ou favoráveis ao contribuinte. Então, a jurimetria, ela chega para agregar essa nova camada de análise para o direito. Isso é uma coisa que pode parecer inusitada ou mesmo com pouco propósito, mas quando a gente olha para diversos setores diferentes, a gente escuta uma palavrinha que sempre é data-driven, baseado em dados, baseado em evidência. E isso é uma realidade em vários setores diferentes, e o direito ele é um pouco mais... não entrou nessa realidade ainda, mas ela é quase inevitável. O que a gente precisa lembrar aqui é que o mundo tem cada vez mais uma quantidade maior de dados sendo produzidos. Big Data, o própria inteligência artificial, que está muito em voga agora, com ChatGPT, etc., eles só são possíveis porque o mundo produz uma quantidade muito grande de dados. E o que empresas, setores diferentes, o que a inovação como um todo tem feito com esses dados é como que eu extraio inteligência, informações novas desses dados. No caso do ChatGPT é como é que eu formo textos extremamente naturais e às vezes inteligentes a partir de todos os textos que existem na internet. Isso é extrair inteligência de um arcabouço muito grande de dados. A jurimetria ela faz isso baseada no direito. Ela pega inteligência de dados e gera inteligência jurídica, tá? Então é isso que a jurimetria faz. É super interessante e relevante. A gente acredita que isso vai ser cada vez mais realidade no meio jurídico, porque é algo quase inevitável. São tecnologias que agregam muito valor. Pode pegar desde o varejo, a óleo e gás, etc. Estão cada vez mais baseadas em dados. Isso vai ser uma realidade também no direito, tá? Então a jurimetria vem para agregar essa nova camada de inteligência, informação e capacidade de análise para o direito também. E você mencionou aqui, Danilo, um tema que está super na moda, né? Exatamente por causa do surgimento do ChatGPT, que é a inteligência artificial. Qual a relação entre inteligência artificial generativa, ou a própria inteligência artificial em geral, e a jurimetria? Perfeito, vamos lá. E você tinha me perguntado antes também, Carlos, sobre os tipos de jurimetria. Sim. E aí tem super a ver aqui com a resposta, tá? Quando a gente olha para a jurimetria, é uma novidade não só no Brasil, mas também no mundo todo. E um ponto super interessante aqui, Carlos, eu conversei com o Daniel Marques, o presidente da B2L, Associação Brasileira de Legal e Law Tech. Ele esteve nos Estados Unidos recentemente para uma feira de inovação jurídica, e uma coisa que me chamou muito a atenção do papo que eu tive com ele foi, ele me falou o seguinte: cara, nos Estados Unidos quase ninguém fala de jurimetria na área de tecnologia jurídica. É muito focado em contratos e eficiência operacional, etc. E o Brasil está mais avançado em jurimetria do que os Estados Unidos. Então, é uma coisa que a gente realmente está na ponta de lança aqui no mundo, um pouco consequência do nosso sistema jurídico extremamente complexo, tem uma demanda maior para fazer essas análises e também tem uma oferta de dados maior no judiciário brasileiro do que no judiciário americano. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas eu morei nos Estados Unidos há muito tempo. Para mim não me surpreende, o Brasil é muito bom em oferecer dados públicos. Isso é uma realidade, é melhor que os Estados Unidos em oferecer dados públicos. Isso ajuda aqui a jurimetria. Mas vamos entender aqui então, a gente entendeu o que é a jurimetria, a aplicação de análise de dados, inteligência de dados, para isso virar inteligência jurídica, e vamos ver aqui como é que isso faz. A gente gosta de ver jurimetria em dois pontos diferentes, tá? Um é a chamada volumetria, essa é uma abordagem um pouco mais simples da jurimetria, é você simplesmente contar a quantidade de processos que tem em uma determinada vara, em um determinado tribunal, eventualmente você coloca até ali a quantidade de temas que tem de cada processo, etc. Isso é interessante, gera um pouco de análise, mas não gera o que a gente chama de informação estratégica para o advogado. Ele vai ter muito pouca informação sobre o que ele deve fazer, qual que é a tendência jurisprudencial, qual que é o risco de determinado processo. Você não consegue fazer análise de risco se você sabe tão somente qual que é a quantidade de processos, mas você não sabe se esses processos, o resultado deles é mais pró-contribuinte ou pró-fisco, no nosso caso aqui, do tributário, ou mesmo mais pró-empregador, pró-empresa, etc. Para a gente fazer isso, quando a gente faz isso, a gente entra no que aqui na Turivos a gente chama de jurimetria estratégica. A jurimetria estratégica, ela te ajuda a tomar decisões baseadas em dados. Então você vai olhar ali o resultado desses processos, e a partir do resultado desses processos, você vai poder falar, esse tribunal aqui tem uma tendência mais pró-contribuinte. Nesse tema aqui, a quantidade de decisões favoráveis ao contribuinte é muito grande, é proporcionalmente maior do que decisões pró-fisco, logo é um risco baixo para a empresa. Então você gera essas informações estratégicas.
Como que isso se relaciona com inteligência artificial, Carlos? Para você dar esse salto da volumetria para a jurimetria estratégica, você precisa de algoritmos inteligentes que vão ler as decisões e classificar essas decisões entre contrárias ou favoráveis ao contribuinte aqui quando a gente está olhando em tributário, tá? Isso é feito com machine learning, que é o termo técnico que alimenta o que a gente chama de inteligência artificial. O machine learning ele é muito bom de encontrar padrões, então o que a máquina vai fazer aí, ela vai entender padrões de linguagem nos julgamentos que indicam que aquela decisão foi favorável ao fisco ou favorável ao contribuinte. Quanto ao tipo de inteligência artificial que a gente faz isso, aqui na Turivos a gente é um pouco agnóstico. A gente pode usar aqui a inteligência artificial chamada de classificatória, né, que é a pré-generativa. Se você quiser, a gente entra um pouquinho aqui na diferença entre inteligência artificial para classificação, eu vou querer sim. Para a generativa. E, na verdade, não importa, né? Não importa a cor do gato desde que ele pegue rato, né? Então, o que a gente tem que estar olhando aqui é o resultado que isso está gerando. Se você tiver alguma coisa que é mais simples, que gera muito resultado, melhor, você leva a tecnologia ao mercado mais rápido. Mas a inteligência artificial generativa, assim, ela tem grandes vantagens porque ela é muito precisa. Mas o ponto aqui é, você vai precisar da inteligência artificial para gerar jurimetria estratégica. Esse é o ponto central aqui de como uma se relaciona com a outra. E aí a gente vê a tecnologia e a inovação caminhando a passo, passos sincrônicos aqui no setor, em que descobertas e evoluções mais em ciência de base, né, inteligência artificial generativa mais precisa, algoritmos mais flexíveis, levam a inovações mais aplicadas, que é a jurimetria estratégica. É exatamente isso que a gente tenta fazer aqui na Turivos. Muito bem, então assim, vocês criaram uma solução envolvendo ferramentas de jurimetria focada no direito tributário, mas não só, né? Porque eu acho que a ferramenta de vocês também vê trabalhista. Sim, a gente está olhando para o trabalhista agora. A gente recebeu recentemente o primeiro lugar no prêmio global da Nestlé para inovação na área trabalhista, usando sim inteligência artificial generativa. A gente pode entrar nesse como que a gente fez isso também depois, mas é para a área trabalhista, tá? Mas a gente consegue aplicar as duas tecnologias. E assim, bom, eu estou na área tributária há 20 anos, basicamente, e tenho acompanhado, né, a evolução tecnológica no judiciário brasileiro, porque eu não sabia, assim, que em relação a dados, o Brasil era mais acessível, né, dados do Poder Judiciário do que os Estados Unidos. É mais acessível, cara. É bem impressionante. Você pegar a justiça eleitoral brasileira, ela é exemplo global, tá? De transparência de dados. Nos Estados Unidos, você não consegue achar dado eleitoral. Tem uma questão federativa também, que o dado lá é muito pulverizado, quase que cada condado e cada estado. E eles não centralizam a informação. Eles não centralizam. Porque ainda aqui, mesmo quando é federativo e separado, você ainda consegue, vocês conseguiram, por exemplo, né? Sim. Bom, porque assim, queridos ouvintes, eu vou contar para vocês que a gente teve a ideia de fazer esse podcast aqui, esse episódio, porque eu sou usuário, tá, da Turivos. E então eu tô falando aqui como usuário e eu tô gostando muito da ferramenta. Então, vou dizer aqui mais ou menos, ela é uma busca de jurisprudência unificada, né, que abrange todos os tribunais do Brasil, tá? Eu acho que falta alguma coisa que está sendo incluído, né, mas os principais tribunais de justiça, tribunais regionais federais... A gente tem todos. O que a gente não tem são os conselhos administrativos, a gente tem os principais, mas não consegue cobrir o Brasil inteiro ainda dos conselhos administrativos estaduais. Então, e isso é uma coisa que me impressionou muito, porque além da busca unificada, tem poucas ferramentas no Brasil de busca unificada realmente que funciona, né, dos tribunais, do Poder Judiciário. Mas ali nós temos uma busca unificada de decisões administrativas, né, do CARF e de outras unidades, do TIT de São Paulo e de outros conselhos administrativos. Isso é algo que me pareceu revolucionário, que eu desconheço de verdade uma ferramenta focada no direito tributário que tem essa busca unificada de jurisprudência. E aí é possível, por exemplo, sem nem entrar na análise ainda estratégica, de jurimetria estratégica, como disse o Danilo, mas é possível você fazer essa busca unificada de jurisprudência, inclusive separando ali, até por relator, né? Você consegue saber a tendência do tribunal, a tendência de uma câmara, de uma turma, ou até de um relator específico, né? Isso faz parte dessa análise estratégica, não é, Danilo? E tem uma coisa interessante aí, Carlos, que é a inteligência artificial aí, ela dá contribuição não só para fazer gráfico de jurimetria, mas para melhorar a busca também. Você tem um filtro ali que você fala, eu quero decisões do relator fulano de tal, do CARF, que tenham sido favoráveis ao contribuinte. Essa marcação, essa classificação de favorável ao contrário, vem da inteligência artificial. Então ela melhora também a busca, tá? E aí, além dessa busca, e você consegue fazer uma muito profunda, né? Nós temos esse segundo passo, que é essa classificação que foi mencionada aqui pelo Danilo, de decisões em favoráveis, parcialmente favoráveis, ou desfavoráveis ao contribuinte, e a geração de gráficos
que possibilitam uma análise, até mesmo para um leigo como eu, por exemplo, que eu não entendo nada de matemática e gráfico, eu consigo ter ali visualmente e consigo argumentar com base nisso qual que é o estado da arte daquele tema no Poder Judiciário todo, ou no CARF, ou no TJ Paraná, no TJ de São Paulo, no TRF da Terceira Região e assim por diante. Danilo, aproveitando isso então, bom, eu acho que eu descrevi bem a ferramenta, né? Sim, como ela funciona para o usuário. Me diz uma coisa, como que vocês imaginaram quando foram criar a ferramenta e iniciar a venda, a relevância, os argumentos, né, em relação ao uso da jurimetria tributária, tá, como diferencial competitivo para o advogado? O que vocês imaginaram? O que vocês têm sentido aí do mercado? Veio uma mistura de duas coisas. Como eu estava no MIT na época, eu fiz muita pesquisa de mercado. O MIT é uma instituição, obviamente, muito boa para fazer pesquisa, tinha várias técnicas lá que a gente usava, e eu conversei com muita gente da área tributária do Brasil, foi mais de ano, perguntando para pessoas, tá, o que é a sua principal dor, como é que você gostaria de ver isso resolvido, e a gente fazia protótipo e colocava na tela um negócio que era quase um desenho de guardanapo, perguntava para as pessoas o que é relevante aqui, o que não é, etc. E a partir daí surgiu essa ideia de fazer o que a gente chama de uma vitamina com analgésico no mesmo lugar. O analgésico aqui que resolve uma dor imediata, que é a pesquisa jurisprudencial, tá? Que é muito difícil no Brasil, e a vitamina é uma coisa para te dar uma força a mais, que é a jurimetria já integrada. Ao mesmo tempo que você faz um, você consome o outro também. Então veio essa parte de pesquisa, mas veio também de uma visão que o direito, ele precisava, e ele está na hora de dar esse passo a mais, de usar também a inteligência de dados para dar respostas melhores para os clientes. Então, o ponto é esse. E aí, eu, como cliente de advogado, eu faço produto para advogado numa ponta, mas na outra ponta eu também consumo produtos de advogados. E aí, quando você pergunta para o advogado algo do tipo, tá, e o que você acha que vai ser o resultado desse caso? Como é que é a tendência desse tribunal? Essa cláusula desse contrato, ela sobreviveria um processo judicial? As respostas que eu costumava receber eram geralmente vagas. Se é que tinha resposta, era, olha, não dá para saber, cada caso é um caso, ou tende a ser assim, assim, assado. E não sabia exatamente de onde é que se tirava essa... Quando falava, olha, tende a ser assim, tá, de onde você está tirando essa informação? Você já deve ter lido, e muitos dos nossos ouvintes aqui já devem ter lido aquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do prêmio Nobel Daniel Kahneman. E um ponto central ali do livro, que ele já fala já de início, é a mente humana ela é muito ruim para pensar de forma estatística. A gente às vezes pega o todo pela parte, e você tem uma experiência, por exemplo, se você tiver tido uma experiência bem ruim com um relatório, um processo seu no CARF ou no conselho local, que você perdeu fragorosamente e o relatório foi muito ruim para o seu cliente, você pode falar, tá, existe uma tendência pró-fisco extremamente forte nesse tribunal, então esse tribunal é extremamente arriscado. Você pegou uma experiência pessoal e você extrapolou aquilo ali para um todo, tá? Essa não é a forma correta da gente fazer estatística. Talvez o seu caso tenha sido uma exceção, mas a grande maioria, você deu azar de pegar um relator mais xiita, mas a grande maioria dos processos ali ou são equilibrados ou são até mais pró-contribuinte. Quando você não usa estatística e usa só experiência pessoal ou alguma outra coisa que não está baseada em dados, você pode entrar no que o Daniel Kahneman chama de vieses cognitivos, que é você tem um viés a evitar muito risco, você tem um viés, o viés de confirmação, por exemplo. Você acha que alguma coisa é assim, você vai procurar evidências na realidade que confirmam o que você acha e vai negligenciar evidências ao contrário, tá? Então, uma série de problemas pode vir quando a gente só usa a nossa capacidade cognitiva comum para tentar entender de tendências, riscos e etc. e passar isso para o cliente. A estatística surge para virar isso de ponta cabeça. Com a estatística, a gente resolve a maioria desses problemas, porque o mote que a gente tem aqui é contra dados não há argumentos, não é contra fatos não há argumentos. Os fatos você pode ainda brincar com os fatos, mas contra dados não há argumento. E a estatística bem feita, ela pode ser realmente muito definitiva, tá? Então, a gente está numa fase do direito agora em que novas tecnologias e uma riqueza de dados muito grande permite ao advogado combinar esse conhecimento tradicional com essa nova camada de conhecimento e de decisão e de possibilidade de análise, que é a jurimetria. Então a ideia aqui é levar o direito para esse novo patamar, combinando as duas coisas. Danilo, eu estava te ouvindo falando, realmente é incrível, né? Se você diz assim, como que eu responderia para um cliente, qual que é a chance dele ganhar, perder, como que tá isso? A fonte são vozes da minha cabeça.
Basicamente, porque assim, óbvio, não é que não tem nenhum tipo de fonte fática ou de dados. Tem. Porque a minha mente... a voz na sua cabeça tá errada também. Isso. Mas como é que você vai... Eu sou desconfiado. Como é que eu vou provar isso pro cliente, entendeu? Exato, porque, veja bem, pode ser uma intuição correta. E essa intuição, ela tá baseada em fatos. Obviamente, porque eu conheço o tema, pesquiso profundamente o tema, trabalho com isso, eu sei como tá mais ou menos a jurisprudência, mais ou menos, eu vi também a notícia que saiu uma decisão X, etc e tal. Então, obviamente que isso vai montando um arcabouço aqui no meu cérebro, que na hora que me perguntam, eu tenho a capacidade de dizer, olha, tem uma boa chance, não tem muita chance. Eu até brinco, eu falo percentuais, né? Olha, eu acho que tem uns 10% aí de chance, mas é um feeling, é algo dos 20 anos de experiência, costuma funcionar. Só que você tem toda a razão, tá cheio de vieses. Né? E eu percebo isso também quando eu estou conversando com outros colegas da área tributária, por exemplo. Então, realmente, eu acho que o diagnóstico da dor que vocês fizeram para apresentar essa solução ao mercado foi sensacional. Né? Precisamos de dados. Isso está, na verdade, eu até gostaria... E veja bem, Danilo, não se sinta constrangido. Pode fazer merchan da Turivius, tá? E eu vou... Não, agora, chegou o momento. Porque, assim, o que eu vou te dizer como usuário? Bom, primeiro que eu gosto de inovação, estou antenado e quero estar antenado. E eu desconhecia e desconheço até hoje uma ferramenta de jurimetria acessível, de preço acessível, focada no direito tributário no Brasil. Quer dizer, não conheço no exterior também, tá? Tô falando assim, não conheço lugar nenhum. Mas assim, no que me interessa. E eu encontrei vocês. E realmente me impressionou bastante quando eu fui utilizar. Me diz uma coisa, como que tá o mercado de ferramentas de jurimetria do Brasil, que vocês se inseriram? Vocês são o único mesmo focado nessa área? Pode fazer o merchan da Turivius, porque merecem. Fica tranquilo. Obrigado pela oportunidade e eu quero ser super justo com as outras pessoas que estão no mercado, vários deles chegaram antes que a gente, então tem todo um ecossistema, tá? Na verdade, de pessoas que estão inovando nessa área, nós não somos os únicos, tem mais ferramenta, tá? Onde eu acho que nós somos os únicos é a nossa expertise em direito tributário. A gente foi para outras áreas agora, a gente consegue atender a pesquisa civil, a gente tem relatórios de jurimetria personalizado, pode valer para qualquer área do direito, a gente tem ferramentas também na área trabalhista, mas onde a gente entrou nesse mercado foi o tributário, então a gente tem mais experiência de tempo de desenvolvimento de produto, etc., que a gente atende muito bem. Mas tem muita empresa interessante da parte de jurimetria, tá? Eu acho que é relevante para as pessoas, na hora que estiverem escolhendo uma ferramenta de jurimetria, se fazer algumas perguntas e fazer essa pergunta para o provedor, tá? Eu acho que a principal pergunta que se deve fazer é: tá, você garante a integridade dos seus dados, dos dados que você está colocando aqui para mim? Então, eu posso confiar, na hora que eu faço uma pesquisa, eu posso confiar que eu pesquisei tudo. E aí, assim, aqui é quase inevitável as perguntas que eu vou fazer, que eu acho que a pessoa deve fazer, eu tenho uma boa resposta, porque eu investi nisso na empresa. Então, no caso da Turivius aqui, a gente tem uma política de qualidade total. Então, o nosso mote é: se existe na internet, deve existir na Turivius. Se você encontrou uma decisão em qualquer outro lugar, no tribunal, em algum outro buscador, etc., e ela não existe na Turivius, a gente vai parar tudo e vai ver o que aconteceu. E se de fato ela não existir, a gente vai tomar uma multa, vai nos penalizar e te dar um desconto, tá? Porque qualidade é fundamental, o advogado precisa ter a tranquilidade que se ele procurou ali, ele exauriu todas as fontes. Aconteceu um caso interessante ontem, um cliente que estava testando isso, e ele falou: olha, tem uma coisa interessante aqui, porque eu achei uma decisão aqui com vocês e no TRF1, e eu fui procurar no TRF1 e falou que eu não achei essa decisão. Queria saber aqui se tem coisa estranha aqui, vocês estão colocando mais decisão que deveria. Paramos, todo mundo, entrou eu, o CTO da empresa, o gerente de produto, e falamos: vamos ver o que está acontecendo aqui. E a gente foi entender que a nossa base do TRF1 ela é mais completa que o próprio TRF1. A gente pega TRF1 e também o CJF, e a gente agrega os dois, então a gente tem jurisprudência de ambas fontes. Então, a parte aqui de garantia de integridade da base é a primeira pergunta, tá? Assim, o que sua base engloba? Segunda pergunta é: se você trabalha aqui com níveis de precisão, você está fazendo estatística, você é transparente em relação à precisão da sua estatística? Então, por exemplo, aqui na Turivius a gente trabalha com classificação de decisões de acordo com o resultado e a gente tem uma margem de erro. Qualquer tecnologia de inteligência artificial, ela trabalha ainda com a margem de erro. Essa margem de erro vai diminuindo à medida que a tecnologia progride, mas a gente tem ali toda uma parte de jurimetria transparente que você vai ver por cada tribunal qual que é a margem de erro. A nossa margem de erro ela varia entre 80% e
15% até 90%. O que isso quer dizer, tá? Para quem não está tão familiarizado com estatística, a cada 100 decisões que eu classifico, entre 80 e 90 vão estar corretas. 10 a 20 a gente estima que estejam erradas, tá? Então esse é um pouco o nível de precisão. Não dá ainda para garantir 100% de precisão, mas o melhor que a gente pode fazer é passar qual que é o nível de acurácia para o cliente e aí ele decide se ele quer correr esse risco ou não com esse nível de acurácia. Então a segunda pergunta aqui é: quão transparente você é com as suas estatísticas, tá? O terceiro ponto aqui é: qual que é o seu modelo de negócio? Você trabalha com... E aí é uma grande diferença aqui entre empresas, tá? Você trabalha com consultoria ou você trabalha com modelo software? A consultoria vai ser algo do tipo: olha, eu tenho aqui a base de dados no meu escritório, no meu departamento jurídico, você vem, você faz uma análise, você faz todos os painéis, etc. Você vai me cobrar uma vez por isso e eu vou ter isso daí pronto. E aí pode ser que eu atualize esses dados ou não, mas é uma análise no tempo e pronto, acabou. Esse seria o modelo consultoria. O outro modelo é o modelo de software as a service. Um software que você tem assinatura e aí você pode acessar aquilo ali mensalmente, você paga mensalmente e acessa quando você quiser, e é um software digamos, de prateleira, é válido para todo mundo. O modelo de consultoria, ele costuma ser um pouco mais caro, mas ele é personalizado. Um pouco pode ser um pleonasmo aqui, ele é geralmente bem mais caro, na verdade, porque é um custo maior de produzir. O modelo de software as a service, ele é mais barato, porque você faz um investimento só na tecnologia e você consegue pulverizar o custo dela em vários clientes, tá? Aqui na Turivos a gente vai para o segundo modelo para democratizar um pouco mais a tecnologia. Então, tem muita coisa interessante no mercado, sugiro as pessoas olharem e fazerem essas perguntas, tá? Qual que é a integridade da sua base de dados, como é que é a sua transparência em relação à jurimetria e qual que é o seu modelo de negócio. Assim, mais uma coisa que me veio à mente aqui, qual que é a ligação entre o Visual Law e a jurimetria? Que é um tema também que está bastante, vamos dizer, com destaque nos últimos anos. Uhum. Vamos lá. Tem muita coisa a ver, tem uma intersecção grande entre os temas, na verdade. Quando a gente fala de Visual Law, a forma que eu interpreto o conceito é: você vai ter formas de apresentar o direito que são diferentes, mais intuitivas e mais inteligíveis. O direito, ele tem uma fama, né, o famoso juridiquês, ele tem uma fama de ser pouco penetrável, pouco compreensível para as pessoas que não são do direito, e às vezes, sinceramente, até para quem está dentro do direito, eu acho que eles não entendem muito bem. A linguagem ele é complexa e precisa de um esforço grande para entender, porque se privilegia a segurança, não correr risco, tá? Então o contrato ele tem que ser extremamente detalhado na linguagem do que inteligibilidade. Isso é natural da área, totalmente compreensível. O Visual Law vai fazer as coisas de forma diferente. Então um contrato, por exemplo, ao invés de ser só um texto corrido, você pode ter gráficos que mostram o procedimento operacional padrão daquele contrato. Então, tipo, o que você está contratando, se tal coisa acontecer, qual que é o caminho, etc., setinhos que vão colocando o caminho. Essa é uma forma de você fazer Visual Law. A outra forma que a gente tem de fazer Visual Law entra a jurimetria. E a gente estava falando ali, Carlos, dos gráficos de jurimetria e de como você usa isso para comunicar ao cliente. Então a gente pode fazer um exercício aqui de como que um advogado apresentaria um parecer consultivo na área tributária. Forma tradicional é ele apresentar um parecer de dezenas de páginas com a conclusão, e o cliente dele provavelmente não vai entender tudo, possivelmente vai entender a conclusão e vai pedir uma tradução ali pro advogado. Essa é uma forma. A outra forma, na verdade, que eu acho que é ideal, é você complementar todo o trabalho verbal que você fez com gráficos. E a gente sabe que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, se eu falo que, por exemplo, o cliente está entre entrar pela via administrativa ou a via judicial em relação ao contencioso, eu posso falar aqui dos riscos que tem nas duas coisas, ou eu posso pegar um gráfico de tendência jurisprudencial daquele tema no TRF da terceira região, da primeira região, ou no CARF. E aí a gente pode... É interessante fazer esse exercício aí na Turivos, tá? Quando a gente coloca CARF, a gente pega mesmo a tese do século, exclusão de CMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e a gente compara ali os órgãos federais, você vai ver que está todo mundo seguindo bastante o que o STF está falando, tá? Então tem a primeira decisão de 2017, a jurisprudência ela inverte, fica mais pró-contribuinte. Depois de 2021 tem alguns movimentos na curva, isso vai ser na Justiça Federal.
quando a gente olha para o CARF não está muito aí para o que o STF está falando nesse tema, tá? Você pode fazer a pesquisa ali na Turivius, decisão contrária ao contribuinte majoritariamente independente de movimentos de mudanças jurisprudenciais nas cortes superiores. Então, quando você fala isso mostrando em gráficos, fica uma forma muito visual de você se comunicar com o seu cliente. E o interessante aqui é que você não só... você vai ganhar vários pontos com o seu cliente aqui, na verdade. O primeiro deles é, eu entendo o que esse advogado aqui está falando, e aí, quando a gente falou ali da parte de intuição, você dá uma resposta intuitiva, a maioria das vezes o advogado experiente vai estar certo, se não 100% das vezes, tá? Mas como é que o cliente vai saber? O cliente vai ter uma segurança muito maior se você apresentar um gráfico um gráfico que corrobore a sua opinião, tá? Então a parte de confiança aqui você já ganhou alguns pontos a mais. A segunda parte aqui é, o cliente vai te entender melhor. E aí, para quem que você acha que o cliente vai voltar ou vai continuar querendo contratar? O advogado que escreve numa linguagem que é pouco compreensível para o cliente, que ele não tem certeza se aquilo que ele está falando é só uma coisa intuitiva ou baseada em fatos, ou o advogado que faz os dois, tá? Obviamente ele vai querer o advogado que faz os dois. Então, o Visual Law ajuda na prática jurídica para ela ser um pouco mais acessível, ela nos ajuda a pensar de forma mais simples o direito, e a jurimetria pode sim ser um dos elementos do Visual Law, trazendo gráficos de estatísticas, de risco, etc., para dentro da prática jurídica. Muito bem. Danilo, encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou fazer uma última pergunta que me vem aqui à mente, aproveitando sua presença, mas depois eu vou te deixar livre para você também colocar outras coisas que você queira falar livremente, tá? A questão é a seguinte, quais são os desafios, você que está inserido nesse mercado, quais são os desafios da jurimetria e onde ela pode chegar? No direito tributário, inclusive. Perfeito. Eu vejo duas ordens de desafio aqui. Um é tecnológico, o outro é de mercado. Da parte tecnológica, o desafio é superável. Eu lembro que quando eu estava no MIT, eu falei com uma das minhas mentoras lá e falei, olha, essa tecnologia aqui que a gente está tentando... Isso foi 2018, tá? Putz, essa tecnologia que a gente está tentando aqui é super difícil, é muito difícil. Foi ontem, foi? 2018, ontem. Praticamente ontem, exato. Então a gente estava ainda pensando, conceptualizando o produto, e eu falava, putz, isso aqui é um baita desafio, a gente pegar o que um juiz está falando, tá? E transformar isso em dado. Como que a gente vai fazer isso? E o que a mentora falou foi, relaxa, tecnologia você sempre vai conseguir, é só uma questão de tempo. Investe em construir mercado e saber se essa solução tem tração, tá? Então tem um desafio tecnológico sim, eu acho que cada vez mais a gente tem visto novidades em pesquisa de base, Large Language Models é uma delas, que ajuda a gente a chegar a essa tecnologia. E eu achei super interessante, eu estava num bate-papo aqui, pré-gravação com o Carlos Renato. O Carlos Renato, ele entrou recentemente como cliente da Turivius e ele falou que viu a evolução aí nos últimos 2 meses na parte de acurácia da jurimetria. Esse era um desafio pra gente, tá? Eu preciso acertar isso daqui porque o advogado precisa confiar em mim quando eu dou esse gráfico de tendência. Então esse foi um desafio que a gente tá superando agora, tá? E tá indo muito bem nessa parte. Agora é expandir para outros órgãos. Então o próximo desafio aqui é de mercado, é como é que eu faço essa tecnologia se pagar para ser um produto que faça sentido para ambas partes, que as startups, empresas de tecnologia queiram fazer o investimento em P&D, que é desenvolver isso, para isso ele precisa ter vazão no mercado. E aí o desafio são 2, tá? O primeiro deles quem está fazendo o desenvolvimento tem que entender muito as necessidades do cliente e como aquilo ali gera uma vantagem competitiva para quem usa. Então, o Carlos Renato, usando jurimetria, como que ele consegue servir melhor os seus clientes, ter um posicionamento competitivo melhor. A gente viu casos aqui na nossa jurimetria trabalhista de um advogado que ele nos contratou e a gente tem um relatório ali de o diagnóstico trabalhista, do contencioso trabalhista da empresa por CNPJ. Ele falou, cara, eu imprimi isso aqui para uma empresa que eu namorava fazia tempo, queria um negócio deles fazia tempo, levei ali para eles o gráfico e falei, olha, seu problema é XYZ. E eles nem sabiam do problema. E eu falei, eu consigo resolver o seu problema, eu estudei a sua empresa nessa ferramenta e com isso ele conseguiu fechar negócio com essa empresa em 1 semana. É isso que a gente precisa entender então, qual que é a utilidade
e a vantagem de usar, porque não basta só fazer a tecnologia, ter um monte de gráfico bonito, e as pessoas não saberem ainda como usar isso, tá? Então, é como fazer a tecnologia útil. E aí, o último desafio é, essa tecnologia, a gente consegue fazer ela num nível de qualidade muito bom, a gente consegue dar utilidade para ela. Agora, como é que eu levo isso para o mercado? Porque o custo de P&D aqui é grande e aí tem um custo ainda de vender aquilo. Você precisa investir em marketing, você precisa investir na equipe de vendas que faça isso. Isso é um desafio, tá? Como é que a gente está aqui na Turíveos agora? É uma coisa que é interessante, a gente começou o nosso bate-papo pré-gravação também, nisso daí. A gente estava mirando em todos os advogados. Só que a gente precisou fazer um movimento de mercado que foi, eu não consigo servir agora o advogado individual, porque ele é muito caro para eu vender para ele, é uma coisa bizarra, né? Eu tenho a tecnologia, mas é muito cara para eu vender para o advogado individual, então preciso focar todo o meu esforço de marketing e vendas nos escritórios de médio a grande porte. Olha que terrível isso. Eu vou deixar os advogados individuais de fora de uma baita inovação tecnológica e eu conseguiria servi-los num preço acessível, mas eu não consigo fazer por uma questão de canal de distribuição. Então, o merchan que eu vou fazer aqui não é nem em relação à ferramenta, vamos falar um pouquinho da ferramenta também, mas nos ajudem, então, a levar essa tecnologia para o mercado, um pedido para todo mundo. Se alguém tem conhecimento de alguma associação, OAB, Associação Local de Advogados, etc., que queira ter algum tipo de parceria para a gente levar isso em escala e no preço razoável para os advogados, entre em contato com a gente, porque aqui a gente tem um baita ganha-ganha e a gente tira do caminho aqui o custo de levar isso para o mercado, o custo de desenvolver a tecnologia a gente já assumiu e a gente consegue levar isso para advogados de menor porte de forma super acessível, tá? Então fica o pedido aqui para nos ajudar a democratizar essa tecnologia via parcerias, tá? Esse é um desafio para a gente não quer ficar focado só nos grandes escritórios, a gente quer ir para os pequenos também, tá? Esse era um pouquinho do que eu tinha para falar, eu posso falar um pouco mais da ferramenta, de funcionalidade se vocês quiserem também, ou eu posso convidar o pessoal para acessar o nosso site, é o www.turivios, o nome é esquisitão, tá? A gente pode falar um pouquinho do nome depois, mas é turivius.com, sem o BR. Acesse o site, entende um pouco mais da nossa tecnologia, chama o nosso time de vendas para bater um papo e fazer um teste, tá? Muito bem, nós vamos deixar o link da Turivios na descrição do episódio, no seu agregador, você vai conseguir acessar. O Danilo, agora eu fiquei curioso, como surgiu o nome? O nome é uma junção de dois nomes, Carlos, e são duas pessoas que a gente vê como os patronos da empresa. O primeiro deles é o Alan Turing, o pai da inteligência artificial, e o pai da computação moderna, então ele vem o braço tecnológico da empresa. O segundo nome ele é menos conhecido, ele é um jurista romano chamado Gnaeus Flavius, dele que vem o Vius, da Turívios. Gnaeus Flavius, ele foi um escriba durante o Império Romano e ele foi o primeiro que pegou os códigos das cortes romanas que eram verbais, quer dizer, privilégios só dos patrícios e dos clérigos, e transformou eles em códigos escritos. O Flavius, então, fez o direito romano ficar muito mais previsível e acessível, tá? É exatamente eternizado. Eternizado. Exatamente isso. Então foi uma baita contribuição que ele fez. O que é brincadeira aqui com o nome? Se o Alan Turing tivesse conhecido o Gnaeus Flavius na faculdade e tivessem decidido montar uma startup com a expertise de ambos, nós gostaríamos de ser essa startup. Por isso o nome Turing. Muito bem, sensacional. Danilo, assim, da minha parte satisfeito, eu acho que o bate-papo está com um tempo legal, apresentamos bem a ideia da jurimetria para os nossos ouvintes, né, e também a Turívios, que eu acho que, lógico, você foi caridoso ali, benevolente, dizendo que tem outras empresas no mercado, existem, mas eu não conheço nenhuma focada em direito tributário e com pesquisa unificada de jurisprudência como a de vocês, então eu parabenizo, porque eu sou usuário, estou aproveitando para falar com o CEO legal. Aqui. O pessoal, não vou ter direito a desconto, tá? Deixando claro aqui, é só para aproveitar o momento. Mas, Danilo, eu vou deixar a palavra aberta para você, a gente vai se despedir dos nossos ouvintes. Se você quiser adicionar qualquer outra coisa, fique à vontade. Perfeito, Carlos. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de falar com o pessoal do Tributário ao Pé do Ouvido, a oportunidade de conversar com o Carlos Zenato. A gente teve um bate-papo super interessante ali antes da gravação, falando sobre jurimetria, o que ele está achando, o que ele está usando, etc. E eu fiquei muito tocado com a conversa com o Carlos, porque ele deu um feedback muito bom da ferramenta. Ele, de fato, usa e ele vê muita vantagem
conseguem usar a jurimetria, e esse foi um desafio para a gente de trazer utilidade para a ferramenta, tá? Então o pessoal que vê ali a ferramenta pronta, isso é a pontinha do iceberg, tem uma quantidade de trabalho e desafio que tem por trás para a gente chegar a levar isso para o mercado. E aqui, para a gente, cliente é o centro do universo. Então, quando a gente vê cases em que as pessoas usam a Turivos, conseguem achar mais precedentes usando a Turivos, ou precedente correto, e ainda conseguem fazer jurimetria, análise de risco, análise de previsão de resultado de processo usando a ferramenta, isso é extremamente gratificante. E aí o que a gente quer fazer é levar essa experiência, esse ganha-ganha para mais gente, tá? Então, eu fico super agradecido aqui com a oportunidade de falar com todas essas pessoas do tributário ao pé do ouvido e tentar ter mais essa relação de ganha-ganha, que a gente leva a tecnologia para o mercado e o advogado se beneficia dela, tá? Então, um abraço para todo mundo e valeu o bate-papo com o Carlos Renato, que espero que se repita, tá? Muito obrigado, Danilo, tá? Foi uma alegria conversar com você. É real isso que ele disse, queridos ouvintes. Antes da gravação, a gente estava conversando, eu estava dizendo para ele que eu utilizei em situações que eu nem imaginava. Seja para mudar uma política pública interna da Procuradoria-Geral do Município de Londrina, tendo em vista o resultado disso nos tribunais, com gráficos, seja para um artigo acadêmico analisando profundamente um tema na jurisprudência do CARF e a evolução disso, seja para achar isso. Fiquei impressionado, viu, Danilo? Para realmente a base de dados de vocês é impressionante a busca, porque para achar jurisprudência de casos muito específicos, de forma unificada no Brasil inteiro e que realmente não acharia de outra forma. Bom, falamos demais, então, queridos ouvintes, um grande abraço. Danilo, já fica o convite para voltar numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado e até mais. Até mais, eu que agradeço. Um abraço. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.